Seja bem-vindo ao Vintage Camera. Nos anos 60, a câmera de 35mm predomina no mundo das câmeras econômicas e o formato 120, limitado praticamente ao uso por profissionais. Alguns modelos baratos, que utilizavam outros formatos como o 127, também eram fabricados. Os fotômetros de selênio, a alavanca para avanço do filme e as SLRs ficam cada vez mais populares e passam a predominar no mercado. O padrão estético continua o mesmo, câmeras pretas com a parte superior em cromo acetinado, mas os componentes termoplásticos passam a ser cada vez mais utilizados para baratear os custos. Algumas câmeras baratas passam a ser moldadas inclusive numa única peça, num só bloco. E são fabricadas em muitos países, Hong Kong liderava. Os equipamentos de maior qualidade continuavam a ser produzidos na Alemanha, mas os japoneses passaram também a produzir equipamentos de alta qualidade. Edixa Matte Reflex modelo C, fabricada na Alemanha pela Virgin, e durante uma década ela foi o cavalo de batalha dentre as SLRs desse fabricante. Vamos dar aquela olhada geral. Bem, essa máquina ela era comercializada usualmente sem lente, porque ela usa uma montagem M42, muito comum dentre os fabricantes daquela década. Bem, temos aqui as entradas para o flash, o sincronismo, o botão de disparo e uma pequena trava que evita disparos acidentais. Também aqui na parte frontal a célula fotoelétrica para fazer a fotometria, e aqui a visualização do ponteirinho para que possa ser ajustada a exposição. Também na parte superior vemos que não há um prisma, e sim um visor de cintura, comum em TLRs, por exemplo. Nesse modelo, apenas com uma ligeira pressão nesses dois botões, você consegue retirar e colocar a montagem de um prisma, que era vendido como um acessório. É uma câmera bem interessante, já testada com filme por mim e com uma qualidade ótica muito boa. Aqui na parte posterior apenas a abertura para a colocação do filme, 135, e aqui a alavanca de avanço e disparo na parte anterior. Temos aqui também o botão de ajuste de velocidade, que vai do bulb até 1000, contador de fotogramas, e aqui o ajuste da asa do filme. E também, como eu já falei, o exposímetro. Então é uma câmera SLR clássica, bastante consistente e com uma qualidade muito boa. Essa é uma Brownie Flash Meet 20, fabricada pela Kodak em 1960 e é considerada por muitos a Brownie mais completa de todos os tempos. Lembrando que essa série começou a ser fabricada no início do século e essa foi uma das últimas fabricadas. Era uma câmera bem bacana, como a gente vai ver aqui nessa visão geral. Eu consegui essa unidade em excelente estado e vamos conhecer um pouco mais de forma detalhada. Bem, primeira coisa, nós temos aqui um flash embutido com uma lâmpada que é daquelas de uso único, apenas um disparo. Para soltar a lâmpada, existe aqui um pequeno botão, você aperta e tira essa lâmpada para substituir. Por acaso, eu tenho aqui uma caixinha que você comprava na época para ser utilizado. Continuando, para que esse flash funcione, existe a necessidade aqui na parte superior, com toda a especificação, de você colocar uma bateria. Ela utiliza filme 620
E ela foi considerada sofisticada para uma Brownie exatamente porque ela já permitia, diferentemente de outras, que você fizesse aqui, estabelecesse a distância até o objeto, até o assunto. E com isso você conseguia um foco melhor. E também permitia aqui um pequeno ajuste do f-stop. Ela, aqui na parte traseira, nós temos aquela janelinha clássica das câmeras que utilizam o filme 120 e 620, como é o caso, e exatamente para você ver o contador de fotograma e depois fechar a janelinha. Aqui na base temos o botão de avanço do filme e aqui para rebobinar ou não o filme e para abrir a parte traseira. Para a colocação do filme tem aqui esse botão. Você simplesmente puxa e monta o rolo do filme 620 e retorna e basta travar. Para o disparo, você gira aqui na parte inferior até a trava e aí sim faz o disparo aqui nessa alavanca. Então você gira e dispara. Essa é uma Canonet, fabricada em 1961 no Japão pela Canon. E foi a primeira dessa série Canonet de sucesso, exatamente porque trouxe algumas inovações, que vamos conhecer agora. Parte frontal. Bem, primeira coisa que nós vemos, ela utiliza selênio, células fotoelétricas para fazer a exposição, uma vez que essa máquina ela possui o modo manual e o modo automático. Ela tem velocidades que vai de bulb até 500 e utiliza uma lente 1.9 de 45 mm de excelente qualidade. Na parte superior nós temos o botão de disparo, contador de fotogramas e aqui a sapata de flash para o uso, só que sem sincronismo. Vemos aqui também na parte anterior que todo o ajuste, e isso é bastante interessante, todo o ajuste de foco é feito numa alavanca nessa parte aqui de baixo. Você ajusta aqui o modo, se você quer no modo automático ou no modo manual. Bem, também tem uma outra característica que torna ela diferenciada, é que a alavanca de avanço do filme, que comumente é aqui na parte superior, ela está aqui embaixo. Ela tem essa pequena haste para facilitar o avanço. Temos aqui, também diferentemente de outras câmeras, o botão para rebobinar o filme e aqui para abrir, para a colocação do filme. Bem, vamos ver como é que é o disparo dela. Então você simplesmente quando estiver sem uso, recolhe aqui essa lingueta. Abrir também, ela tem um mecanismo de segurança que você tem que apertar esse pequeno botão e aí sim abrir aqui para a colocação do filme. Então esse foi o principal diferencial dela, foi exatamente essa posição da alavanca e pelo fato de poder utilizar o modo manual e automático numa câmera que era considerada de entrada no mercado, dentre as intermediárias. Vamos conhecer agora a Fujica 35EE, fabricada no Japão em 1961 pela Fujica Optical. Ela é uma rangefinder, que vamos ver agora os detalhes na parte frontal. Bem, com relação à lente, ela utiliza uma lente Fujinon 1.4 45 mm. E ela tem um fato inédito, que ela foi a primeira câmera do mundo a ter 3 modos de exposição.
o modo automático, o semiautomático e o manual. Vejam que aqui na lente você tem o botão de seleção se você quer o modo automático ou o modo manual, e aqui você faz a mudança exatamente da abertura da lente. E aqui embaixo a alavanca que muda a velocidade, que pode ser visualizado aqui por cima da lente. Então você rapidamente consegue ajustar o modo manual. Na parte superior, você tem aqui a distância focal até o assunto, o contador de fotogramas. E é interessante também esse mecanismo que para o foco, o usuário pode simplesmente girar, que a lente aqui vai para frente e para trás, de forma muito rápida. Quando você aciona, vejam que o botão disparador, cujo avanço de filme e armação para disparo é aqui na parte inferior, como a câmera Canonete, você dispara, arma e dispara. O contador de fotogramas fica embaixo, aqui um lembrete de qual filme você está utilizando, qual é, se é 36 poses, 20 poses. E vejam que quando você coloca aqui no modo automático, esse botão levanta para mostrar que está no modo automático, para você fazer a fotometria pressionando até a metade aqui do botão. Em cima está aqui o exposímetro também. Você tem uma visualização dentro aqui do visor, exatamente de quando você faz o ajuste do foco, e também um botão que a gente chama de Stop Go, que ele fica vermelhinho quando não está boa a fotometria e verde quando você já pode disparar. Então por isso que esse botão ele sobe aqui nesse momento do modo automático. Então é uma câmera muito bacana, de uma qualidade excelente, eu já fiz fotos com ela e foi uma das primeiras câmeras da minha coleção. Para a colocação do filme, você tem aqui, antes disso, para rebobinar o filme, você tem a alavanca aqui na lateral, diferentemente de outras câmeras, e basta puxar essa pequena trava para você poder abrir e visualizar o local de colocação do filme. Rolleicord 5B, fabricada na Alemanha pela Rollei em 1962. Esse foi o último modelo da série Rolleicord, que foi fabricada de 1933 até 1977. Vamos conhecer agora os detalhes da câmera. Parte anterior. Aqui a base, e na parte superior, como toda TLR, temos o visor de cintura. Essa câmera, ela utiliza lentes Shená 3.5 75 mm. Então a exposição correta se baseia num diagrama fixado aqui na parte posterior da câmera. Essas são as imagens se você está no sol, na sombra, se é um sol mais forte, mais fraco, que combinado com a asa do filme, você vai achar a numeração ideal para ser colocada aqui nesta alavanca aqui na lateral direita. Então você coloca a numeração de acordo com o que você viu naquele diagrama. Com isso, você já tem aqui a combinação perfeita de abertura e velocidade da lente. Feito isso, você simplesmente arma aqui essa alavanca na parte inferior e efetua o disparo. Temos ainda outros recursos, aqui é para uso manual, para uso do flash, temos aqui um self-time, e na parte superior, aquela clássica lupa, que pode ajudar no momento do foco, e também você tem a opção do visor esportivo. Quando você
simplesmente tira a lente da frente e faz a visualização direta. Essa câmera é interessante também porque para troca ou limpeza do despolido, diferentemente de outras da Rolei, você não tem parafuso, você tem duas pequenas alavancas aqui que, quando pressionadas, você retira todo esse bloco aqui superior. Tem que ter muito cuidado, que aqui tem uma pequena mola, que às vezes ela solta no momento que você tira essa alavanca. Para recolocar, ela pode dar um pouquinho de trabalho. Já vendo aqui na lateral, temos aqui o estabelecimento da distância até o assunto, determinação da asa do filme. Do outro lado, o contador de fotogramas e aqui o avanço do filme. E aqui um pequeno botão que é utilizado quando você quer fazer dupla exposição. Então é uma câmera muito clássica, de alta qualidade, eu já testei com filme e é excelente também. Mais uma câmera alemã, fabricada pela Agfa em 1965, modelo ISO-Rapid IF. Vamos ver os detalhes agora. Bem, é uma câmera extremamente simples, é uma viewfinder. Na parte anterior você tem aqui uma lente EasyNar, que tem apenas 3 aberturas, 8, 11 e 16. Aqui na lateral, próximo ao botão de disparo, você tem duas imagens, uma de sol e uma aqui de escuro, claro e escuro, para uso ou em a luz do dia ou utilizando o flash. E aqui, onde você modifica de 8 para 11 e para 16. Então, são os únicos controles que você tem sobre essa câmera. Para armar o filme, você gira essa alavanca para a direita e faz o disparo aqui. Temos um diagrama, aqui o visor, e aqui uma pequena dial que levanta aqui para a colocação do flash, que utiliza lâmpadas de bulb, aquela que simplesmente encaixa, disparo único, então cada vez você perde aquela lâmpada. Ela utiliza um cartucho diferente, que foi uma ideia da época, chamado o ISO-Rapid, uma ideia exatamente para que os usuários mais simples, aquele usuário comum dessas câmeras, perdiam muito filme na colocação. E esse cartucho ele já vinha montado aqui com um filme de cada lado, então não tinha esse risco de você fazer essa colocação muito rápida sem risco de perda do filme, né, por uma eventual colocação errada do mesmo. Existem algumas pessoas que conseguem fazer a adaptação desse cartucho ainda hoje, utilizando o filme 135. Só que ele é de um tamanho um pouco diferente. Então é uma câmera que hoje praticamente não dá mais para utilizar, exatamente por conta dessa limitação de usar esse tipo de cartucho.